Olá! Sabe aquela sensação, mesmo nos momentos bons da vida, de que algo ainda não se encaixa direito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que nasceu exatamente dessa pergunta. A nossa história vai desde o luxo de um palácio até a descoberta de um caminho para a paz interior, um conceito que a gente conhece como iluminação. A jornada que a gente vai fazer começa aqui, com essa pergunta, que no fundo todo mundo já se fez. E não é só sobre as grandes dores, não. É também sobre aquela inquietação que aparece do nada. Aquela sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Por que será que isso faz parte da nossa experiência? O protagonista da nossa história é um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Imagina só, uma vida onde todo desejo é atendido na hora, onde doença, velhice e dor são coisas que nem existem no seu mundo. Ele vivia literalmente numa bolha dourada, totalmente protegido da realidade. Mas, como a gente sabe, nenhuma bolha dura para sempre. E agora a gente vai ver o exato momento em que essa bolha estourou. Essa é a parte da história em que a visão de mundo do Siddhartha mudou. E mudou para sempre. Aos 29 anos, a realidade que o pai dele tanto tentou esconder bateu na porta. Em algumas saídas do palácio, ele viu pela primeira vez uma pessoa doente, um idoso e um corpo sem vida. Foi um choque. Ver aquilo mostrou para ele que o sofrimento era real e universal. Mas teve uma quarta visão, um monge tranquilo, sereno, e aquilo plantou uma semente de esperança. Foi esse encontro que o fez largar tudo para trás, esposa, filho, o palácio, e sair em busca de uma resposta. E aí começa a saga dele. Siddhartha passou anos numa jornada super difícil, tentando de tudo, falhando várias vezes na sua busca pela verdade. A primeira tentativa dele foi bem intelectual. Ele foi atrás dos maiores mestres, dos maiores filósofos e mergulhou de cabeça nos ensinamentos deles. A esperança era que, talvez, o conhecimento puro pudesse dar a resposta que ele procurava. Só que não rolou. O conhecimento, as teorias, os debates, tudo parecia muito distante da dor real que ele tinha visto nas ruas. As respostas que ele encontrava nos livros e nas conversas não pareciam curar aquela ferida fundamental do sofrimento humano. Decepcionado com a mente, Siddhartha se voltou contra o próprio corpo. Ele foi para o outro extremo, o do ascetismo radical. A ideia era que, se ele negasse todas as necessidades físicas, ele conseguiria transcender o sofrimento. Ele chegou a um ponto extremo de comer, como dizem, um único grão de arroz por dia. Mas esse castigo todo só o levou à beira da morte e não trouxe clareza nenhuma. E foi aí que a ficha caiu. Nem o luxo total do palácio, nem a negação total do corpo eram a resposta. O caminho não estava nos extremos. É aqui que a história chega no seu ponto alto. Depois de abandonar os extremos, Siddhartha encontrou o que ele chamou de caminho do meio. E foi isso que o levou à sua descoberta mais importante. Ele fez algo simples. Sentou-se debaixo de uma figueira, que depois ficou conhecida como a árvore bode, e meditou. E foi nesse estado de meditação profunda que ele finalmente entendeu a natureza do sofrimento e, mais importante, como superá-lo. Naquele momento, ele deixou de ser o príncipe Siddhartha para se tornar o Buda, que significa o iluminado, o desperto. E o que ele descobriu? Basicamente, pode ser resumido em 4 verdades. A primeira: a vida, como ela é, envolve insatisfação e sofrimento. A segunda: a causa disso é o nosso desejo, nosso apego, nossa ânsia por coisas. Terceira: a boa notícia é que tem como acabar com esse sofrimento, se a gente eliminar essa ânsia. E a quarta verdade mostra exatamente como fazer isso. Esse como é o que se conhece como nobre caminho óctuplo. E olha, não é uma lista de tarefas uma depois da outra. É um conjunto de 8 práticas que se conectam para a gente viver com mais sabedoria, ética e disciplina mental. O símbolo dele é a roda do Dharma, que representa justamente esse movimento contínuo de causa e efeito que o caminho busca harmonizar. Ok, agora, para entender a base de tudo isso, a gente precisa falar de 3 conceitos fundamentais que sustentam essa visão de mundo. Vamos ver como eles se encaixam. Primeiro, o karma. É bom pensar nisso não como um sistema de prêmio e castigo, mas como uma lei da natureza, tipo a gravidade. Ações, palavras e pensamentos que vêm da ganância ou do ódio, por exemplo, criam as condições para o nosso próprio sofrimento lá na frente. E o contrário também vale. Ações baseadas em generosidade e compaixão criam as condições para paz e felicidade. Isso nos leva direto ao renascimento. A energia do karma, segundo essa visão, não desaparece com a morte. Ela impulsiona a consciência para um novo nascimento.
E assim os seres ficariam presos nesse ciclo sem fim de nascer, morrer e renascer, que é chamado de samsara, até que a força do karma seja extinta. E se libertar desse ciclo é o objetivo final de tudo, o nirvana. Atenção, não é um lugar, tipo um paraíso. É um estado de ser. É a extinção completa do desejo, do ódio, da ignorância. O resultado? O fim do sofrimento e o fim desse ciclo de renascimento. É a paz absoluta. Certo. Agora, para dar um contexto ainda maior, o material que a gente está usando como base oferece uma avaliação bem específica, fazendo uma comparação do budismo com outra grande tradição religiosa. E só para deixar bem claro, essa comparação que a gente vai ver agora vem diretamente da perspectiva do nosso material de referência, ok? Vamos analisar os pontos que ele levanta ao colocar o budismo e o cristianismo lado a lado. A nossa fonte organiza a análise em pontos positivos e negativos. Do lado positivo, ela elogia o budismo pelos seus altos padrões éticos e o foco na transformação interior. Já, do outro lado, a fonte aponta como pontos negativos a ausência de um Deus criador, uma tendência ao isolamento em mosteiros e, principalmente, a ideia de que a salvação depende unicamente do esforço de cada um, sem ajuda divina. Segundo essa fonte, o X da questão está em como cada tradição encara a salvação. No budismo, ela é vista como a libertação que a pessoa alcança pelo próprio esforço, com disciplina e meditação. Já no cristianismo, a salvação é apresentada como um presente, um ato de graça que se recebe pela fé, e não algo que se conquista por mérito próprio. E assim, essa análise da nossa fonte nos deixa com uma pergunta central para refletir. O caminho definitivo para a paz passa por se afastar do mundo para extinguir o desejo ou passa por se engajar ativamente no mundo para transformá-lo através da fé e da compaixão? É uma questão fundamental que ecoa por diferentes tradições, convidando cada um a pensar sobre a sua própria resposta.